Olá, galerinha, aqui é o professor Balduino. Estamos aqui para a nossa segunda parte da aula de Primeira Guerra Mundial. Na primeira parte, nós vimos os motivos da guerra e o estopim que levou ao início do conflito. Agora nós vamos ver como foi o desenrolar da guerra e as suas consequências com seu término. Iniciamos nossa aula dizendo que a Primeira Guerra Mundial teve duas fases, que é a Guerra de Movimento e, posteriormente, a Guerra de Trincheiras. Na primeira fase da guerra, as nações europeias tinham uma crença de que a guerra terminaria de uma forma rápida. Em poucos meses o conflito chegaria ao fim. Esse era o que pensavam as nações europeias. E entre esses pensadores estavam os alemães, porque traziam para o conflito esse plano aqui, que é o plano Schieffelin, que consistia numa guerra rápida e maciça sobre a França e a Rússia, de tal forma que levaria os alemães à vitória da guerra em poucos meses. E esse plano foi pensado da seguinte forma. Observe aqui o nosso mapa. Os alemães mandariam duas frentes de combate sobre a França. A primeira frente de combate cruzaria a fronteira da Renânia e pegaria a França nessa parte, utilizando da artilharia alemã, para chamar a atenção dos franceses. A segunda frente de combate, os alemães cruzariam o território da Bélgica, que era um território neutro, portanto não poderia o exército alemão ter cruzado a Bélgica. Isso é praticamente um crime, isso é um crime de guerra. E pegaria com isso os franceses de surpresa aqui no norte da França, já nas proximidades de Paris. Então, devido a esse ataque surpresa, os franceses não conseguiriam dar resposta ao ataque alemão e o exército alemão teria tempo suficiente para voltar seu combate agora sobre o Império Russo e assim derrotaria também os russos e a guerra chegaria ao fim em poucos meses com a vitória alemã. Esse era o plano Schieffelin. Agora, ele apresentou falhas. Quais foram as falhas? Bom, primeira falha, os belgas apresentaram resistência. No plano Schieffelin, acreditava-se que os belgas iriam simplesmente assistir o exército alemão cruzar o seu território, o que não aconteceu, pois o exército belga apresentou resistência sobre os alemães. E isso atrasou o avanço alemão, o que deu tempo para a França elaborar e organizar minimamente seu exército. Segunda falha, as tropas alemãs foram divididas quase que equitativamente. Voltando ao mapa, aqui nessa frente de combate era para estar o peso do exército alemão. Mas o Marechal Moltke, que estava à frente do plano Schieffelin, comandando as tropas, dividiu as tropas quase que igualitariamente, porque ele não tinha tanta fé no plano Schieffelin. E essa falha fez com que surgissem brechas no ataque alemão aqui na frente norte, de tal forma que o exército francês e o exército inglês conseguiram barrar o avanço alemão na Batalha do Rio Marne. E a última, mas não menos importante falha, foi porque os russos atacaram os alemães, o que não estava previsto no plano. Ou poderia até aguardar mais, mas os russos atacaram muito rápido. Resultado, as tropas alemãs tiveram que se dividir em uma frente que estava a parte ocidental na França e outra frente na parte oriental no território russo. E assim nós vamos ter fim na primeira fase do conflito, que é a guerra de movimento, porque agora o movimento da guerra vai estagnar. A guerra vai entrar na guerra de trincheira, que é a sua segunda fase. Essas trincheiras vão ser cavadas na frente ocidental e na frente oriental. Então você vai ter trincheiras aqui na França, do norte até a sua fronteira com a Suíça, quase 1.000 quilômetros de fronteira, e trincheiras na frente oriental dentro do Império Russo. Aí você pergunta, Balduino, mas o que eram as trincheiras? As trincheiras eram essas valas cavadas durante o conflito para poder proteger os soldados do ataque inimigo. Servia tanto para proteção como para atrasar o avanço de outro exército. Porque, voltando ao nosso mapa, tanto os franceses cavaram suas trincheiras aqui nessa região, como os alemães também vão cavar suas trincheiras do outro lado. Elas eram cavadas com o incentivo também de proteger os territórios já conquistados. E era muito difícil cruzar uma trincheira.
Vamos lá entender os motivos? Primeiro, essa terra no meio da trincheira aqui, ó, é a chamada terra de ninguém. Aqui o tiro está comendo direto. O cara saiu da sua trincheira, cruzou, a bala está comendo. Tem território minado, minas, e ainda tinha uns aramezinhos farpados, nada delicados, guardando as trincheiras. Então, eram meses de combate para que um exército pudesse avançar alguns metros. É nesse momento que o psicológico dos soldados vai ficar extremamente abalado. Porque, ó, esses soldados que estão aqui deitados, eles podem estar deitados, mas também podem estar mortos. Era difícil até tirar os corpos desses soldados daqui. Certo? Existem cartas de soldados da Primeira Guerra Mundial que falam sobre as atrocidades da trincheira. É o seu soldado que está aqui do seu lado, pegar um tiro na cabeça, o cérebro dele voar e lhe melecar. Essa era a situação da trincheira. Alimentação precária, difícil de abastecimento, lama, doença, infecções constantes por ferimentos, porque a medicina não era tão avançada. Aonde ainda tinha algum ataque de movimento era na frente oriental, sobre os russos. Então a guerra ela estagnou. Mas nós vamos ter uma grande reviravolta no ano de 1917. Em 1917 nós temos várias reviravoltas nessa guerra. A primeira é a saída da Rússia devido à Revolução Russa. Em 1917, nós temos a Revolução Comunista Russa, que tira do poder a família monárquica, que eram os Romanovs, os czares da família Romanov. E quando a Rússia faz a revolução, ela deixa de ter participação na Primeira Guerra. É assinado o Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia cede território para a Alemanha, mas consegue a paz. Então os alemães agora, em vez de combater na frente ocidental e na frente oriental, têm uma frente de guerra para se preocupar. Segunda reviravolta, neutralização da Itália. Aqui, ó. A Itália estava lutando do lado da Tríplice Entente e sofreu derrotas para o Império Austro-Húngaro. Com isso, a Itália também se retira da guerra, pede a neutralidade, passa a ser um Estado neutro. Então, quando tudo parece correr para que os alemães e os austro-húngaros ganhem a guerra, acontece uma coisa que vai mudar o eixo da guerra, que é a chegada do tio Sam, dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos vinham mantendo-se distante da guerra, até porque ele vinha lucrando muito com isso. Os Estados Unidos vinha abastecendo de alimento e vários outros gêneros os ingleses e outros países que pertenciam à Tríplice Entente. Os Estados Unidos observavam a guerra e o seu presidente Woodrow Wilson dizia: deixe para lá, a guerra é do outro lado do Atlântico, não é problema nosso. Mas em 17, 2 navios norte-americanos são afundados. E isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem na Primeira Guerra Mundial. E entra com muito dinheiro em caixa, porque até então não tinha gasto. Os países europeus estavam com gastos gigantescos na guerra, e os Estados Unidos estavam lucrando com o conflito. Para vocês terem noção, os Estados Unidos foi o país que mais lucrou e o que menos gastou na Primeira Guerra Mundial. E vai sair da guerra como potência, substituindo até a Inglaterra no jogo da geopolítica mundial. Então os norte-americanos entram na guerra com soldados numerosos, descansados, psicologicamente bem mais tranquilos do que aqueles que estavam na trincheira. Novos armamentos, novas armas vão entrar em conflito agora. Nós vamos ter o tanque de guerra, os aviões de combate, o uso das armas químicas, que posteriormente vão ser consideradas como crime de guerra utilizar arma química. E os Estados Unidos vêm com esse peso, certo? Que vai mudar. Quando os Estados Unidos chegam na guerra, os alemães vão passar a acumular derrotas. E com essas derrotas, o Kaiser alemão, Guilherme II, perde o apoio popular para continuar na guerra. E sem esse apoio, a Alemanha se rende. É a rendição em novembro de 1918. E quando a Alemanha sai da guerra, nós vamos passar a ter os acordos, os tratados que vão dar fim ao conflito. Inicialmente, o Woodrow Wilson, presidente norte-americano, um cara que era professor universitário, letrado, intelectual, propôs os 14 pontos de Wilson, onde ele dizia que a guerra deveria chegar ao fim sem um vencedor e sem um perdedor, porque ele tinha já uma visão, ele tinha uma análise de futuro. Ele imaginava, ora, se os alemães saem humilhados dessa guerra, isso pode gerar uma raiva ainda maior, que pode dar origem a um outro conflito. Dito e feito, Segunda Guerra Mundial foi fruto disso.
Mas os ingleses e franceses, que estavam loucos para poder destruir a Alemanha ainda mais, não aceitaram os 14 pontos de Wilson. E aí eles vão partir para o Tratado de Versalhes, onde vão considerar a Alemanha como culpada da guerra, né? Porque quem declarou inicialmente a guerra foi a Áustria-Hungria. A Alemanha é declarada culpada da guerra, deve pagar uma indenização gigantesca aos países vitoriosos, perde territórios na África e na Europa. Com a perda desses territórios, ela perde minas de ferro, ouro, cobre, bronze, importantes para a sua indústria. Cede territórios para a Polônia, que vai ser um importante porto comercial de Danzig, e não pode mais ter um exército numeroso e nem fábricas de armas. Então a Alemanha, com esse acordo, vai levar muito a sério um sentimento de revanchismo, de ódio contra os países vencedores da Primeira Guerra, que vai ser capitaneado e vai levar à Segunda Guerra Mundial. Dentro do Tratado de Versalhes, nós tivemos a criação da Liga das Nações, que já nasceu falida. Porque o país que propôs a Liga das Nações, que era os Estados Unidos, nem fazia parte. Porque acreditava que as sanções impostas sobre a Alemanha tinham sido pesadas demais. Então os Estados Unidos assinou acordos em paralelo com a Alemanha. E a Liga das Nações foi criada para tentar evitar um novo conflito. Não serviu, falida. Já para a Áustria-Hungria veio o Tratado de Saint-Germain, que destrói o Império Austro-Húngaro. Você vai ter agora a Áustria e vai ter a Hungria. A Áustria perde a sua saída para o mar e os territórios que pertenciam a esse império na região balcânica vão dar origem a novos países. Por sinal, os territórios que a Rússia cedeu para a Alemanha no Tratado de Brest-Litovsk também vai dar origem a novos países. Então essa guerra redesenha o mapa da geopolítica europeia e da hegemonia econômica e militar mundial. Os Estados Unidos avançam como potência, novos países surgem, antigos impérios são esfacelados e sentimentos de ódio e de revanchismo vão dar origem, porque são alimentados durante pós-guerra, e vão dar origem à Segunda Guerra Mundial. E assim, chegamos ao término dessa nossa aula. Não esqueça de acompanharmos aqui acompanhar o nosso canal no YouTube, acompanhar a rede social do Instagram, para que você possa receber mais vídeos, não só do conteúdo do terceiro ano, mas também de vários outros conteúdos que vai ser importante para que você possa fazer uma boa prova do Enem. Então, até o nosso próximo encontro. Até mais. Boa aula, bons estudos.